Qual o significado da vibração numerológica da sua casa? Vamos lá? Olá para você que pode mais, eu sou o Professor Max e eu sou especialista em ajudar a você a atrair cada vez mais dinheiro e prosperidade através da ciência dos números. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o número da sua casa. Como que você calcula, qual que é o meu conceito da numerologia através do número da casa? Bom, eu vou começar falando o que eu penso. Existem duas formas de analisar o número da sua casa. A primeira forma, tá, que é você pegar o número da sua rua, o endereço da sua rua. Então, por exemplo, Rua João da Silva, mais o número do apartamento, da casa, e somar. Aí, se tem mais um apartamento, você pega o número da rua, mais o número da casa ou do prédio, e mais o número da porta do apartamento, e soma para ver qual o número que é. Eu já expliquei isso para você em outros vídeos aqui, onde eu falo sobre o número da casa. Mas eu vou falar o que eu venho usando e o que eu venho percebendo. O número que eu estou mais utilizando, estou observando que mais vibra, porque né, eu vou analisando a partir dos números das casas que eu vou visitar, das casas que eu mais frequento, dos locais onde eu mais frequento. E aí eu comecei a observar que o número que mais representa a vibração da casa é o número da porta, o número de vibração da porta. Inclusive, aqui na minha sala, eu uso um número aqui na minha porta da minha sala que está dentro da minha casa. E eu vejo ainda que a partir do momento que eu comecei a usar número na minha porta, da minha sala, separei a energia da minha casa, eu vi que as coisas mudaram no meu escritório, na minha vida profissional. Então, você pode ter dentro da tua casa um cômodo em que você tem uma vibração, em que você tem a vibração que seja harmônica para você. Se você não sabe seus números harmônicos, vai providenciar o teu mapa. Então, também fique atento que no curso aí, o Quaternário do Dinheiro, eu ensino você a entender como que você faz esse cálculo, se for a sua vontade. Aí participa do curso e aprende aí, você pode fazer sua inscrição. O link está aqui abaixo, aí você pode entender um pouquinho mais e fazer e saber qual que é o número que é mais adequado para você, para as pessoas que moram nessa casa, para facilitar a tua vida. Mas vamos lá, então como que você vai observar, né, pelo número mais próximo? Pega o número da porta da sua casa, o número da porta do seu apartamento e soma e reduz para um número. Eu não estou falando para você que eu tenho uma energia separada aqui, o meu número é 32 na minha porta aqui do meu escritório. 3 mais 2 igual a 5. Veja qual que é o número que você tem aí na sua casa, some e reduz para um número. Vamos trabalhar só de números de 1 a 9, tá? Sem se importar, nesse caso, com a formação do número. Apesar de que tem alguns números que são difíceis, tá? Mas daí eu falo quando chegar nisso aí. Se você somou e a sua casa é a número 1, a casa número 1 ela é a casa da individualidade. As pessoas dessa casa número 1 são pessoas mais criativas, são pessoas mais originais, são pessoas mais empreendedoras. Então, numa casa número 1, a pegada dela é de uma pessoa que quer vibrar numa empresa, que quer ser um empresário, que quer fazer as coisas sozinho, quer fazer acontecer. Pessoas determinadas, numa casa número 1, pessoas que são mais fortes, que olha, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Se você vive sozinho, vamos dizer, eu sou sozinha, eu quero trazer a energia da determinação. Vai procurar uma casa número 1 para você, tá? Porque ela vai atrair para você prosperidade. Só que tem uma coisa, que se você mora numa casa 1, e aí, né, você tem que evitar uma questão, porque não é uma casa que é uma casa mais individual. Então, nessa casa, o que você tem que tomar muito cuidado é de não ficar estimulando as pessoas a viverem em grupo. Porque assim, se você quer uma casa mais individualista, você tem que tomar cuidado para você não focar e não fazer as pessoas que estão ali vibrar assim, vamos ficar todo mundo junto. Não, não é. Quem mora numa casa 1 vai querer ficar cada um no seu canto. Então, presta atenção para você vibrar da forma adequada. Então, se você quer uma casa que tenha mais união, vai buscar no número que não seja o número 1, tudo bem?
Casa número 2. A casa número 2 é a casa da sociabilidade, a casa da harmonia, a casa da cooperação, do acolhimento. Então são pessoas mais acolhedoras, chama todo mundo para ficar junto, vão almoçar junto, é a casa mais cooperativa, um ajuda o outro. É a casa mais harmônica. Eu conheço algumas casas aqui, da minha mãe, por exemplo, é a casa assim, a casa número 2, sempre está chegando novas pessoas lá, e ela sempre está trazendo novas pessoas, acolhendo, para almoçar, para ir lá ficar com ela. É muito normal isso na vida dela. E claro que também envolve a energia da pessoa, né? Mas aí cada um presta atenção no que é o seu, no seu número, na vibração da sua casa. O que a casa número 2, qual que é o cuidado maior que uma casa número 2 tem que ter? Ela não é uma casa da harmonia, do equilíbrio. Uma casa desorganizada, uma casa 2 desorganizada, é um problema. Porque se é o número do equilíbrio, se está tendo alguma coisa desequilibrada, acaba atrapalhando a energia da vibração da casa, entendeu? Então, se tem uma casa 2, vai organizar ela, deixar as coisas mais organizadas. A casa número 3. A casa número 3, essa é a casa da bagunça, a casa das festas, casa das celebrações, criatividade alta. Então, uma casa número 3 é uma casa das pessoas mais artísticas, das festeiras, pessoas que querem bagunça, vão para uma casa número 3. Você conhece pessoas aí que moram em casa 3? Ou você mora numa casa 3? Geralmente é o lugar das festas, é o lugar da bagunça, reunião de amigos, das festas, é tudo nas casas 3. O que tem que evitar numa casa número 3? Qual que é a coisa que atrapalha a vibração que vibra de forma negativa na casa 3? Excesso de normas, né? Porque quem quer festa, vai numa festa, você quer alguém organizando? Claro, nos lugares, festas maiores, sempre tem um segurança. Mas alguém gosta do segurança? Geralmente não. Geralmente as pessoas querem ficar afastadas do segurança, porque sabe que ele só vai aparecer se for para interferir, fazer algo para acabar com a bagunça. Né? Então ninguém quer ser policiado, né? Numa casa 3. Então evite policiamento. Casa 4. Essa é a casa da rotina, a casa das práticas, a casa mais segura, a casa mais organizada. Então, a vibração dessa casa é a vibração do trabalho, a vibração da organização. Então, se você até mora numa casa 4, quer montar uma empresa nela, tá dentro, tá vibrando. Só que tem uma coisa, né? Depende da formação desse número, né, dessa casa, geralmente você pode ter alguns problemas. A casa que é o número 4, que vem do número 13, ele tem uma energia meio pesada, de quebrar as coisas, né? Então, tem que tomar cuidado. Que nem a casa 11 também, né? Que tem a energia mais, como eu posso dizer, mais espiritual. Então, se você não conecta isso, fica um pouco difícil. Presta atenção, tá bom? A casa 4, que é uma casa mais prática, organizada, qual que é o problema da casa 4? Né? Desorganização. Né? Se você tem uma casa bagunçada 4, você está vibrando totalmente negativo na prosperidade, porque a tua casa nasceu para ser organizada. Ela vibra nessa organização. Então, se você tem uma casa que vibra, que é um número 4 e ela está desorganizada, vai organizar. E presta atenção, tá? Se você mora numa casa 4, presta atenção para você não virar uma pessoa que só trabalha na sua casa, porque daí você vai sofrer muito. Ou, né, pode ser que se você goste de trabalhar muito, tá bom. Mas é a vibração que você vai ter. Já a casa número 5 é a casa das movimentações, é a casa das atividades, né? É uma casa que não tem muita rotina, é a casa que sempre está mudando de móveis de lugar. Tá aqui um móvel, esse aqui coloca uma mesa aqui, não, já vamos mudar todos esses quadros aí, vamos mudar todos esses livros, vamos bagunçar tudo isso. Essa é a vibração da mudança numa casa número 5. Então, uma casa que vibra número 5 é a casa da movimentação. Aí fica uma dica, você quer vender a tua casa e quer desfazer dela rápido, põe uma energia número 5 nela que você vai ver aí que acontece a vibração de venda dela, tá? Porque é o número da movimentação. Claro, vai influenciar todo mundo na casa, né? Aí a gente pode chegar nos outros números aí, talvez a pessoa que mora lá não goste muito, mas vai movimentar sim. Uma casa número 5, não dá para você exigir que essa casa seja uma casa calma. Não é aquela casa que você vai ficar escutando música clássica, que legal, não sei o que, lendo aquele livro. Não é a casa 5, tá? Quem quer calma numa casa número 5, você vai ter que sair, passear,
procurar o teu canto para as coisas acontecer, tá? Porque a casa é a casa da bagunça, a casa da movimentação. É muito comum enxergar pessoas novas, né? Movimento, lembre disso. Já uma casa número 6, essa é a casa do pertencimento, da família, da comunidade, a casa da cooperação, né? Da união, é a casa que gosta de cuidar das pessoas, de compartilhar, é aquela casa, né? Vibração familiar. Essa casa é aquela casa para você que é uma avó e que quer ter seus netos aí próximos de você. É uma casa número 6. Porque aí é a vibração da família, a vibração da união. Você é daquelas pessoas que gosta de cozinhar para todo mundo, quer ter todo mundo à sua volta, tendo junto com você, vai para uma casa 6. A casa 6, as pessoas de uma vibração 6, né, elas vibram muito também no luxo, é uma casa bonita também, né? Ah, que nem a casa 5. A casa 5 é uma casa moderna, né? Só para repetir, quem mora numa casa 5 geralmente é aquela casa bem moderna, bem bonita, né? Já o número 6 é a casa luxuosa, né? O número 6 está muito ligado ao número do luxo. O que as pessoas têm que prestar atenção numa casa 6? O que você tem que prestar atenção nessa casa 6 para você evitar problemas? Né? Primeiro, né, a decoração da sua casa, ela não pode ser uma decoração, como eu posso dizer, negligente. Não pode ser aquela decoração furreba. Não pode ser uma decoração meio feia. Né? Meio feia, né? Uma decoração feia, tá? Não pode. A casa 6, ela pede essa questão do luxo. Há também outras questões, por exemplo, tem uma obra de arte que é da família há muito tempo. Tem que manter, tá? Vai cuidar disso, porque se tá ligado a sentimentos, tá ligado à casa, mantém, cuida disso. Não vai jogar fora essas coisas que elas são legais para manter na sua casa. Claro, se tiver quebrado, uma coisa ruim, ou você restaura ou você elimina. Né? Mas coisas que são muito sentimentais tem que ficar nessa casa, porque é uma parte dela. É uma parte da vibração da energia das pessoas, entendeu? Já uma casa número 7, essa é uma casa mais assim, ó. Eu não falei que ali a casa número 5 é a casa do agito, né? Da música, da bagunça. A casa 7 já é o contrário disso. A casa 7, ela é a casa é a casa mais intelectual, é a casa mais solitária, é a casa do estudo, é a casa mais meditativa, é a casa que as pessoas estão buscando a sabedoria, a paz, a espiritualidade. Então, uma casa já, número 7, já ela é bem contrária, né? Ela é aquela casa mais calma, que é um lugar aí para ficar tranquilão, vibrar de coisa boa, de forma, né? Vamos lá, uma igreja, número 7, tá bem dentro. Você entende a vibração da igreja? Como que é a vibração de uma igreja? Não é aquela energia espiritual e que as pessoas estão ali, não dá para fazer muito bagunça, não é aquela gritaria, é uma coisa mais tranquila. Então, essa é uma casa, um lugar 7. A casa 7 tem essa pegada também, tá? Casa 7, uma coisa que tem que prestar muita atenção, que a casa 7... Sabe uma coisa que machuca e maltrata a casa 7? É fazer festa, aquelas festas de arromba, a festa mais bagunceira que for. Sabe aquelas festas do filme lá dos Estados Unidos, que a gente vê lá, que entra o mundo inteiro na casa? Faz isso numa casa 7. Meu Deus, você vai atrair uma energia muito negativa para essa casa. Então, toma muito cuidado. Você mora numa casa 7... você vai trazer pessoas selecionadas, inclusive pessoas que eu conheço de vibração 7, geralmente nessas casas elas querem morar sozinhas e não é o lugar que elas levam as pessoas para fazer festas, não, tá? Se levar essa energia, não vai ficar muito legal nessa casa aqui. Ela é aquela casa da música clássica, aquela casa do piano, do livro, né, do intelectual. Essa é a vibração do 7. Ó, a casa número 8, essa é a casa do poder. Essa é a casa que mostra que ela é poderosa, que é uma casa bonita, é uma casa chique, né? É a casa número 8. Geralmente, as pessoas que moram nessa casa são aquelas casas, as pessoas são muito responsáveis, são pessoas mais sérias, são pessoas, né, que o lado financeiro para ela é muito forte. Até tem muitas pessoas, uma vez teve uma pessoa que veio falar comigo, professor, mudei o número da minha casa para o número 8 e entraram na minha casa em 3 vezes, daí que eu vi que essa vibração é negativa para mim.
Veja, né? Porque você começa a chamar muita atenção nessa casa. Essa casa chama o poder. Eu passo algumas casas, sempre passo olhando as casas. E a que eu sempre olho bastante é a 8, porque geralmente as casas número 8 são casas bem bonitas. São casas assim que você olha, nossa senhora, que casa linda, aquelas casas de quadras, né? Claro que todas as casas que eu estou falando para você tem um aspecto negativo e positivo. Então você pode muito bem encontrar uma casa número 8 caindo aos pedaços, né? Está vibrando no lado negativo. Mas a casa número 8, essa é aquela casa que está bonita, que está tudo no lugar certo, tudo adequado. Só que daí, qual que é o problema para uma casa número 8 que você tem que prestar atenção? Coisas feias, coisas quebradas, lixo jogado, espalhado pela casa, um jardim horrível. Eu lembro uma vez que eu fui numa casa de um colega meu e o pai dele, ele tinha um ferro velho e ele morava assim, tipo, pô, quando eu era mais novo, eu achava uma loucura aquilo, eu achava muito massa ir lá naquela casa deles lá e ver todas aquelas questões que tinham lá para bagunçar, para fazer coisas, construir, né? A criança adora isso. Só que pense assim, se essa casa, né? Estou supondo, se a casa fosse o número 8, né? É uma vibração muito pesada. Olha ali, tá? Aquele material, aquela bagunça. Não daria para ser uma casa 8. A casa 8 está muito ligada ao luxo, né? Aquelas casas lá bonitas, lá do Jurerê, né? Essa que é a casa 8. Pense nisso. Tá? Se você tem uma casa 8, vai deixar ela bonita para vibrar prosperidade e atrair prosperidade para você também. Já a casa número 9, né? Essa é a casa das pessoas mais diferentes, tá? É a casa das pessoas da mente aberta. Essa é a casa da compaixão, da tolerância. Quando eu falo pessoas diferentes, né? Porque aí esse é o tipo de casa que aceita pessoas de tudo que é tipo. Sabe aquelas pessoas que se vestem diferente, que são diferentes, estão vibrando muito no número 9, na casa 9, tá? Eles sempre estão diferentões, tá? São os artistas também vão para o número 9, os artistas aqueles, né, não os convencionais, os artistas os mais malucos, assim, a vibração 9 para eles é maravilha, é ali, né? As pessoas que gostam de apreciar a beleza de tudo, é a vibração 9, é uma casa desse tipo, tá? É a casa né, eu falo assim, é a casa que é das movimentações da mente aberta, da expansão da consciência. É isso que tem que pensar nessa casa, casa da expansão da consciência. Só que, né, tem que ver o seguinte, que nessa casa você vai expandir a consciência, você vai atrair pessoas de todos os tipos. E dos aspectos negativos que você tem que tomar muito cuidado, você mora numa casa 9, é que assim, essa não é uma casa que da mente aberta, de compaixão, tolerância. Então, assim, às vezes vão aparecer uns hóspedes aí que você não convidou, vão aparecer na tua casa. E o que você tem que fazer? Pessoas mais que vêm ali de forma imprevista, né? Então, o que você faz? Você vai ter que receber, porque nessa tua vibração da tua casa, você não aceita pessoas ali nessa movimentação, não é legal, entendeu? Essa é uma casa, a casa número 9, uma dica, tá? Se mora numa casa 9, não vai abrir uma empresa nela, tá? Porque não vai dar certo. A não ser que essa vibração dessa casa, dessa empresa, tudo que eu falei aqui para você de casa, olhe também pelo lado empresarial também, que isso vai te fazer a diferença. Essa casa número 9 não é uma casa para atração de dinheiro, mas assim, ela é uma casa das artes. Então, se você quer atrair dinheiro através de artes, aí sim. Fora isso, não é a casa indicada. Não vai abrir uma financeira, por exemplo, no número 9. Vai quebrar, não vai dar certo, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, e compartilhe aí com outras pessoas, deixa outras pessoas entender um pouco mais da energia da casa dela. Fala aí qual que é a tua casa, qual o número que vibra. Fique atento aí. Você quer saber como se calcula os números que são favoráveis para você e para sua família? Tem duas opções. Primeiro, você faz um mapa numerológico para todo mundo. E a segunda é você fazer a inscrição aqui e adquirir o curso Quaternário do Dinheiro, que é um curso que eu ensino a você fazer todos os cálculos, a aplicar a numerologia, a extrair o poder da prosperidade dos números para você atrair dinheiro através da ciência dos números e aplicar isso ao seu favor. Daí você vai saber calcular o seu número e observar todas as pessoas da sua casa. Aí é só fazer aquela reorganização, deixar alinhado a todo mundo.
Ah, uma dica aí para você, não quero investir em nada, professor, não tem dinheiro nenhum. Bota uma casa número 2, tá? O número 2 ele equilibra com qualquer pessoa. Aí se você for fazer isso, aí tudo bem, tá? Agora não vai experimentar colocar os outros números na casa, porque se você mora com outras pessoas, porque você vai influenciar todo mundo. Presta muita atenção a isso, tá? É um detalhe para você prestar atenção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Força e raça!